Olá, colegas! Hoje falaremos do nosso quarto vídeo para o nosso canal Processo em Revista sobre um tema muito comum no direito, tanto na aquisição de bens móveis quanto de bens imóveis. Trata-se do contrato de gaveta. Aquela prática de quando é muito comum, né? Quando o nosso cliente não tem crédito para comprar um imóvel, seja um imóvel residencial, um imóvel, ou seja um carro, quando ele não tem crédito para comprar esse imóvel a prazo, normalmente ele compra o financiamento de alguém que está em andamento. Apesar de parecer bom, apesar de ser algo que a jurisprudência aceita, inclusive em sede de embargo de terceiro, com base tanto na Lei 8.004 de 90 para a questão de bens imóveis, quanto também através do próprio Código de Processo Civil Novo, artigo 13 e 17, se não nos falha a memória. Mas eu acho que a melhor redação que existia mesmo para garantir a legitimidade do gaveteiro, quer dizer, a pessoa que compra, que é o possuidor, detentor de domínio de fato de um imóvel, apesar do imóvel não estar em nome dele, não é de direito, né? É o detentor de domínio de fato, mas não é o detentor de domínio de direito do imóvel. Eu acho que a melhor redação que havia para legitimar a situação do gaveteiro era a redação do artigo 76 do Código Civil de 16, que falava que para propor ou contestar uma demanda, basta ter legítimo interesse econômico ou moral, né? E com base nisso, ajuizava-se, e até hoje se ajuiza ação ainda em prol de gaveteiro, em baixo de terceiro, etc. Fala uma coisa, não obstante o contrato de gaveta seja pacificamente aceito, tanto doutrinariamente quanto jurisprudencialmente, ele é uma fonte inesgotável de dores de cabeça, tanto para quem vende quanto para quem compra. Vamos falar de alguns casos que são uma prova clara. A gente teve aqui no escritório, inclusive, de dores de cabeça gerada com contrato de gaveta. Vou falar de caso 1. Cliente nosso vendeu um carro e, por uma questão do comprador não poder financiar no seu próprio nome, porque estava com o nome sujo, etc., o carro ficou em nome do nosso cliente. O problema não foi multa que essa pessoa tomou, que ela tomou também. Não foram multas que essa pessoa tomou, não foi um eventual acidente pequeno, não. O problema foi que essa pessoa atropelou e matou 2 pessoas. Não vou falar, obviamente, o nome do nosso cliente, mas ele responde hoje por uma indenização de 4 milhões de reais. Entre danos materiais e danos morais. O dano moral é pequeno, alguma coisa em torno de 200 mil reais. Pequeno em relação ao tamanho da indenização. Então, a gente está falando de um caso. Tá? Então, se você compra um veículo, você vende um veículo e ele continua no seu nome. Legalmente, ele ainda continua seu. E você é responsável por ele. Você é responsável perante terceiros, inclusive. Salvo a hipótese de ter feito uma comunicação de venda no Detran, que também é discutível, mas é assim, na melhor das hipóteses, no melhor dos cenários, você ou o seu cliente vai gastar muito dinheiro com advogado. Vou falar de um exemplo 2, também aqui do escritório. Cliente nosso financiou imóvel, tá? Comprou imóvel financiado junto a um banco, mas ele não tinha condição de assumir, porque por questão de renda formal, na verdade. Por renda informal ele até tinha condição de assumir. Mas por uma questão de renda formal ele não tinha condição de assumir o financiamento. Ele comprou um imóvel de alguém que era o titular do financiamento. Bom, aconteceu que essa pessoa titular do financiamento sofreu um processo trabalhista. Ela tinha 4 imóveis em seu nome e o juiz determinou na ação trabalhista que ela indicasse um dos imóveis para a garantia do juízo. Imagine qual que ela indicou. Exatamente, ela indicou o imóvel que pertencia, que ela havia vendido ao meu cliente, tá? Meu cliente gastou, não foi nem comigo, porque a gente não faz trabalhista aqui no escritório, mas meu cliente, para contratar um advogado trabalhista para livrá-lo deste problema
gastou alguma coisa em torno de 40 a 50 mil reais, se não me falha a memória, apesar que eu nem indiquei o advogado, mas eu fiquei sabendo posteriormente. E não foi uma vitória simples, tá? Ele foi ganhar no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, se não me engano, no agravo de petição, que é o recurso cabível, por maioria. Agora não sei se foi 2-1 ou 3-2, mas ganhou por maioria, quer dizer, não foi nem uma vitória unânime. Então, esse é um outro exemplo também. Problema que o contrato de gaveta traz aí para o comprador, tá? Problema muito comum, eu não lembro de ter visto algum aqui no escritório, mas que é muito comum também. Contratos de gaveta de bem imóvel. E por qualquer motivo, o comprador para de pagar condomínio. Seja por uma inadimplência mesmo, seja por uma fé, seja por uma crise, seja por uma briga com o síndico, não importa. Ele para de pagar condomínio. A primeira conta bancária que vai ser bloqueada judicialmente, será a do proprietário do imóvel, o que consta na certidão da matrícula no cartório de registro de imóveis. Ok, mais para frente o próprio imóvel vai servir como garantia, mas no primeiro momento o seu cliente, ou você, não importa quem está vendo o vídeo aqui, passará pela triste e aborrecida situação de um dia tirar dinheiro do banco e descobrir que não tem um centavo disponível por conta de uma penhora numa dívida civil. Outra coisa muito comum que ocorre também em contratos de gaveta, eu já vi alguns casos desses, a gente teve um no escritório, é o falecimento de uma das partes. Então imagina que você comprou, ou seu cliente comprou um imóvel de R$1 milhão, de 2 milhões de reais, através de um contrato de gaveta. Mesmo que ambos estejam de boa fé, que ambos respeitem os direitos e condições estipulados no contrato, de repente acontece que o vendedor, não o gaveteiro, quem vendeu o contrato, quem era o titular originário do contrato perante o banco, etc., acaba até eventualmente quitando o contrato junto ao banco, mas aquela pessoa morre. Os herdeiros, e é quase que uma regra geral, já vi casos assim, o vizinho fala, olha, me desculpa, mas o que vale é a escritura. E na escritura, quem é dono do imóvel é o meu pai. Será um novo processo judicial, será uma nova briga para tentar confrontar uma escritura. É algo que não é fácil. Os casos que eu analisei em relação a isso, até que o gaveteiro conseguiu obter um certo êxito na justiça, mas, voltando, gastando uma quantia considerável com honorários advocatícios. Tá? Então, terminando esse vídeo, o que eu queria colocar é, o contrato de gaveta é válido, ok. Não tem discussão quanto à validade jurídica dele. Tá? A questão é, vale a pena fazer? E eu entendo que não. Eu dei, acho que 3 ou 4 exemplos aqui, mas há muito mais que a gente pode falar. O que a gente tem visto na prática é que o contrato de gaveta é uma fonte inesgotável de dores de cabeça, tanto para quem compra quanto para quem vende. Procure sempre fugir desta modalidade de contrato. Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, quando voltaremos a falar das medidas indutivas do novo Código de Processo Civil.